Betfair. Quem aposta com a Betfair tá fechado com a Betfair. Vem pro jogo. Vem com a Betfair. 18 mais, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam, Bento. Sou eu. Sou eu, chefinho. Fala do time que não tem crise aí, Motinha. Fala. Tá Fala tudo aí. ótimo. Tá tudo aí, O ó. Rafael foi convocado, né, pelo Dorival para servir a seleção brasileira Da hora. no lugar do Anderson. É o Jandrei lá agora. É. Que o goleiro vai participar do jogo da Copa América, né? E pode ficar até 10 jogos sem, né? Se o Brasil for avançando, até a final, né? Ah, 10 mas o jogos Brasil, pelo se Deus quiser, ele vai fazer. A primeira Vai. rodada. Nossa, mas cadê seu espírito patriota, Som? Daquela rodopiada na curva ali. Possivelmente estaremos com o Jandrei, né, Marcos? Ah, mas o Jandrei, ô Motinha, nas oportunidades em que ele teve pra substituir o Rafael, ele foi até bem. Né? Não é aquele goleiro que você fala, nossa, que espetáculo de goleiro. Mas pra ter ali no elenco, ali, na minha opinião, o Jandrei ele é um bom reserva pro Rafael. Sim, então ficaremos sem o Rafael, inclusive jogo contra o Corinthians. Não, né? Não, com o Corinthians ele Não? joga, é o último Joga? jogo. É na véspera, né, da apresentação. Ah, tá. Então vamos lá. E agora também o São Paulo, o Muricy deu uma entrevista pro André Hernan, né? E nessa entrevista, Marcos, ele fala o seguinte, que o São Paulo na janela vai contratar um volante e um lateral, né? E o lateral, que hoje até saiu de novo essa matéria do Alexandro, de novo. E o Alexandro já estaria na mão com a proposta do São Paulo, e a família dele tá fazendo uma pressão muito grande para ele vir pro São Paulo, porque a família dele é São Paulina. Ninguém aguenta mais morar na Itália, né, Motinha? Parece que tá ruim, né? Tá ruim, Itália. Mas, né, aí essa história da Arábia Saudita, que existe uma proposta enorme por ele lá, né? Que ele estaria em dúvida do que fazer, mas ele é capaz, porque na Arábia Saudita o dinheiro é muito alto, né, Marcos? E aí uma proposta seria muito grande para ele vir. Então esse pode ser. O São Paulo vai na janela, contratar um volante e um lateral esquerdo. Sendo que esse lateral pode ser o Alex, né? É, pode ser o Alexandro aí, pode ser aquele Smile também, que o São Paulo ventilou. Ah, ele essa renovou com o possibilidade. Lille. É, não vai sair de lá. Então só tem uma opção do Alexandro. Mas, Motinha, eu acho que é assim, mano. Até o Zubeldia falando a respeito da lateral do São Paulo, eu vi o Zubeldia falando que conversou com o Wellington e com o staff dele pra pedir uma renovação. Vai falar, inclusive, com a diretoria do São Paulo durante essa semana. Falou que, na opinião dele, é importante a renovação do Wellington. Para que ele fique, né? Na moral, Motinha, tem duas coisas aí que eu acho que o Zubeldia ele se precipitou quando ele falou, primeiro do Juan. Falou que ele enxerga no Juan a maior capacidade de ser o substituto ali natural do Caleri. Na minha opinião, o Juan ele tem uma dificuldade tremenda para poder finalizar as jogadas e não tem como você ter um centroavante que não sabe fazer gol. Então, essa pra mim foi a primeira precipitada do Zubeldia. Com relação ao Wellington, pra mim, Motinha, é um lateral nota 6, 6,5 no máximo. Tá? É um cara pra compor elenco. O Wellington, ele sempre foi reserva do Reinaldo, enquanto o Reinaldo teve no São Paulo. E depois, quando o Caio Paulista foi o titular, o Wellington também foi reserva do Caio Paulista. É um jogador que ele tem cara de reserva. É cara pra compor elenco, Motinha. Eu posso falar pra você que uns 10, 12 lateral na Série A do Campeonato Brasileiro melhor do que o Wellington. E hoje, por ele ter virado esse titular da equipe do São Paulo, por incompetência da diretoria, quando perdeu o Caio Paulista, não teve competência de ir atrás, por exemplo, do Marlon, do Cruzeiro, que era um cara que tava ali querendo renovar contrato, nessa você poderia ter metido umas minhocas na cabeça do jogador e ter feito a cabeça dele pra ele não assinar contrato com o Cruzeiro e forçar o cara a ser negociado com o São Paulo. A diretoria do São Paulo foi incompetente e agora fica refém de renovar contrato com o Wellington, que na minha opinião é meia boca, tá? Por um baita de um caminhão de dinheiro, porque hoje o cara é titular da equipe. Ele vai chegar pra diretoria do São Paulo e falar, beleza, o staff dele, no caso, o empresário, vai falar assim, meu jogador é titular da equipe, quanto que você tá disposto a oferecer? Não, o que diz nos bastidores é o seguinte, né, Marcos? Que ele fica incomodado que alguns jogadores ganham muito mais do que ele, Exato. ele é titular, Aí, e ó. ele ganha em torno de 100 mil reais. E ele queria ganhar muito mais, ele queria ganhar quase o triplo disso. Não, mas assim, se ele ganhar realmente 100 mil reais, eu acho que pra um cara ali que é titular da equipe é pouco. É um salário de moleque que sobe da base. 100 mil reais hoje. Olha o que a gente tá falando, hein, cara. É um absurdo, mas Dinheiro, olha lá. hein? É dinheiro. Mas vamos lá. Um moleque que hoje sobe da base, ele ganha ali por volta dos 80, 100 conto. Se realmente for esse o salário do Wellington, eu acho que vale a pena o São Paulo investir numa proposta, vamos dizer. Se for 100 mil reais, 300 mil. 250 pra chegar em 300 sendo muito bem negociado. Mais do que isso, Motinha, jogar dinheiro fora. Na moral, Até que nem eu porque falei, tem 10 dos lateral melhor do que ele. gostaria dele seria o Inter, né? E parece que... Mas, Motinha, tem aí esse leste europeu que, de repente, o Besiktas, ano passado, estava disposto a contratar. Eu acho que pode aparecer de novo uma oferta por ele. Já que pode o São Paulo ficar refém de um único jogador, né, Marcos? Esse que é o problema. Aí é que tá, mas por causa da incompetência da diretoria. O São Paulo, quando viu que perdeu o Caio Paulista, tinha obrigação de contratar um cara que chegasse pra brigar pela titularidade. Foi um absurdo a diretoria do São Paulo ter, sei lá, se conformado, vamos ficar com o Wellington no Campeonato Paulista e com o Patrick Lanza sendo o substituto imediato, e depois no meio do ano a gente vê o que acontece. Por exemplo, você falou do Alexandre.
Cara, o cara tá jogando na Europa, ele tem a vitrine ainda do mundo árabe. Caso ele queira ganhar dinheiro, você acha que o São Paulo vai ter condições de brigar com os árabes lá pra contratar o cara? Não tem. E ele ganha muito bem ainda lá, né? Então, exato. Então é um negócio que o São Paulo vai ter que resolver. 2 laterais esquerdos. Porque assim, o Patrick Lanza tá recebendo oportunidades, Motinha. Ele é jovem demais. Então, muito Cru, novo. né? Você pega aí, de repente, uma fase final de Copa do Brasil. O Wellington se machuca. Vai jogar contra o Flamengo, ida e volta. Contra o Palmeiras, ida e volta. Você confia no Final da Patrick Lanza? Libertadores, Cara, desculpa. Eu, sinceramente, acho que a diretora do São Paulo fez um planejamento muito mal feito em relação à montagem do elenco, principalmente nessas posições aí. Por exemplo, negociou o Luan também. E o Luan não vingou depois que renovou o contrato, parou de jogar bola. Ok. Tem que ter um substituto pro Pablo Maia. Contrataram o Luiz Gustavo, é um cara veterano também. Se machucou, nessa tá voltando, agora a gente não sabe como é que vai ser a sequência do Luiz Gustavo. E outra, quando a gente fala de contratar Alexandre, é outro cara veterano. Você trouxe o Lucas, já tem mais de 30 anos, chegou aqui no futebol brasileiro, tá tendo uma série de lesões. Rafinha. O Luiz Gustavo teve lesão, o Rafinha tá sofrendo com lesões. Então, quando você começa a contratar um monte de jogador porque tem nome, mas esquece que o cara já é um veterano. Aumenta a média do clube. Né? Exato. Então, você jogando de quarta e domingo, com a intensidade que se exige aqui no futebol brasileiro, fica complicado. Eu espero que o São Paulo. Você se sente assim decepcionado com a consciência desse time velho pra cacete? Que velho, você tá de brincadeira. Você que tá falando? Não, mas tem uma. Assim, se você for ver, por exemplo, o Fluminense tem uma média de idade alta também, mas não machuca tanto os jogadores. Então é muito uma questão fisiológica, RG. Você traz um cara desse, você precisa entender como é que o cara vai render. Então, por exemplo, o Alexandre já deve estar sendo recuado para jogar como zagueiro pela esquerda, sabe aquela coisa? Você traz o cara para ser lateral. Lá ainda, mano. Então, mas assim, você traz o cara para ser titular. Por exemplo, o Danilo, que era do Santos, era lateral. Hoje no Real Madrid, o cara joga. No Real Madrid, não, na Juventus, acaba jogando como zagueiro. Então, esses caras são recuados para fazer. E outro, lateral lá no mercado europeu, RG, funciona quase como zagueiro. É difícil você ver um lateral chegar em linha de fundo para cruzar uma bola para área. Não tem. Então é uma outra característica de futebol. Aqui você exige muito mais do jogador ofensivo e defensivamente. Precisa ver. Quando trazer um cara desse, a mesma coisa. Trouxeram o Rames. Pô, ninguém sabia que o Rames já não era mais um cara que tem um perfil atlético, que não é aquele cara que dá pra você cobrar do cara fisicamente. Foram lá e trouxeram por causa do nome. Aí chega aqui, não tem intensidade que os treinadores aqui pedem pra que o jogador tenha. Você deixa o cara escanteado pagando 1,5 milha por mês. Você entendeu? Aonde que vai o mau planejamento do clube? É rasgar dinheiro, irmão. E agora o São Paulo tem que ir atrás.